Isabela sempre sonhou com um amor verdadeiro, aquele que faz o coração disparar e traz sorrisos sem motivo. Mas, ao se casar com Eduardo Vasconcelos, um milionário de 39 anos, a realidade se mostrou bem diferente. Aos 25 anos, ela se viu presa em um matrimônio arranjado, onde a paixão parecia uma ilusão distante. Eduardo, um homem sofisticado e calculista, a encarava mais como uma obrigação social do que como uma companheira. Para ele, Isabela era a mulher correta demais para despertar qualquer tipo de desejo. Por trás de sua frieza, Isabela nutria uma esperança silenciosa de que, com o tempo, o amor pudesse florescer entre eles. Naquela primeira noite, envolta por um silêncio ensurdecedor, ela se aproximou dele com um misto de nervosismo e expectativa. Porém, a impaciência de Eduardo transformou aquele momento em uma mera formalidade, deixando Isabela à mercê de suas próprias inseguranças. O que poderia ter sido o início de uma linda história se tornava um labirinto de solidão e desilusão. Enquanto os dois se encontravam em mundos tão distintos, a pergunta ecoava: até onde a falta de amor pode levar duas almas? Se você deseja acompanhar essa jornada dramática e emocionante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história de amor e redenção. A luz da cidade filtrava-se através das cortinas finas do apartamento de Isabela, criando um padrão suave de sombras e iluminação. Naquele dia, ela estava vestida com um elegante vestido branco, preparado com esmero, e os cabelos caindo em ondas soltas sobre os ombros. Era um dia de festa, um dia que deveria ser especial. Mas enquanto a música suave ecoava na sala, ela sentia uma inquietude crescente no peito. Embora estivesse prestes a se casar, a alegria que deveria inundar seu coração estava sufocada por um sentimento de incerteza. Isabela sempre acreditara que o amor tinha o poder de transformar tudo, até mesmo uma união organizada por sua família e pela família de Eduardo. Na sua mente, o casamento era um sonho que poderia se concretizar, uma oportunidade de fazer seu coração florescer ao lado de alguém que, no fundo, ela desejava amar. Os pais de Eduardo haviam insistido tanto na união que não havia como recusar, especialmente para uma jovem sonhadora como ela. Ele era Eduardo Vasconcelos, um homem de sucesso, um milionário que parecia ter tudo: riqueza, charme e uma vida de conquistas. Contudo, havia algo de gélido em sua postura, uma distância que Isabela não conseguia explicar. Enquanto seus olhos cruzavam com os dele, ela sentia como se houvesse um abismo entre os dois, uma barreira invisível que se tornava cada vez mais opressiva à medida que se aproximava a hora da cerimônia. No altar, cercada por familiares e amigos, Isabela observou Eduardo com um sorriso nervoso nos lábios. Ele estava incrivelmente elegante, mas o olhar dele se perdia no horizonte, como se estivesse mais preocupado com o que viria depois do casamento do que com o momento presente. As palavras do sacerdote ecoaram no ar, mas para Isabela eram como música distante, uma melodia que não conseguia tocar seu coração. Quando chegou a hora de dizer sim, ela hesitou, mas o olhar firme de Eduardo a encorajou a seguir em frente. Era como se ela estivesse se entregando a uma promessa que não sabia se poderia cumprir. Após a cerimônia, a recepção aconteceu em uma mansão luxuosa, repleta de convidados bem vestidos e sorrisos ensaiados. Por um instante, Isabela se sentiu como uma princesa em um conto de fadas, mas logo a realidade a puxou de volta. Eduardo estava cercado por uma multidão, conversando, sorrindo e cativando a todos, enquanto ela se sentia como um mero acessório ao seu lado. Ele a apresentou a todos, mas sempre de forma formal, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo. Assim que as pessoas começaram a dançar, Isabela percebeu que estava sozinha, observando a festa de longe, enquanto sua esperança de que Eduardo a olhasse com carinho se dissipava. O tempo passou, e a noite caminhou para o seu clímax, mas a conexão entre os dois parecia estar cada vez mais distante.
Na mesa de jantar, enquanto os pratos eram servidos, ela tentou puxar conversa, mas Eduardo respondia com frases curtas, como se cada palavra fosse um peso que ele não queria carregar. Ele falava sobre negócios, planos e investimentos, mas Isabela queria saber sobre seu coração, sobre o que ele realmente pensava e sentia. Contudo, esse desejo parecia um fardo que ele não estava disposto a carregar. A frustração crescia dentro dela, e o que deveria ser uma noite de celebração se tornava um labirinto de solidão e desespero. Quando a música começou a tocar, Isabela decidiu se afastar um pouco, procurando um canto silencioso da mansão. Ela não queria que ninguém a visse em lágrimas, mas a pressão em seu peito era insuportável. A frustração e a tristeza se misturaram, e antes que pudesse conter, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Era um choro silencioso, um lamento por um amor que ainda não existia, mas que ela sonhava em construir. Naquele momento ela percebeu que o casamento não era o que sempre imaginara. Era apenas uma fachada, uma construção social sem afeto. Mas o que Isabela não sabia era que naquele exato momento, Eduardo a observava de longe. Ele acabara de se afastar de uma conversa banal e, atraído por um impulso inexplicável, decidiu procurá-la. Ao vê-la com o rosto escondido entre as mãos, a dor que transparecia em seu corpo fez seu coração apertar. Ele se aproximou, mas o que deveria ser um gesto de consolo se transformou em uma insensibilidade que ele não conseguia conter. Sem pensar, soltou uma frase que ecoou no ar como um golpe. Não precisa fingir. Já sei que esse casamento é só aparência. A frieza de suas palavras cortou como uma faca. Isabela levantou o olhar, e a expressão de Eduardo a feriu ainda mais. Ele não conseguia ver além da superfície. Não conseguia perceber a tempestade de emoções que se desenrolava dentro dela. Você não entende, ela sussurrou. Não é só aparência para mim. Mas Eduardo se virou sem paciência para ouvir, e a deixou ali, sozinha. Assim que ele se afastou, Isabela fechou os olhos novamente, desejando que as lágrimas não escorressem mais. Mas seu corpo parecia ter vida própria, e o choro intenso que antes era contido agora se libertava, como um rio que rompia as barreiras impostas. Aquele choro mudou tudo. A dor que ela sentia era palpável, e mesmo em sua fragilidade, algo se ativou dentro de Eduardo. Pela primeira vez ele percebeu que ela não era apenas uma mulher que ele havia escolhido por conveniência. Era uma pessoa ferida, desolada, que esperava por algo que ele não poderia lhe dar. O choque passou por seu corpo, e uma expressão de arrependimento começou a se formar em seu olhar. Ele havia se tornado tão obcecado por sua imagem pública, pelas obrigações sociais, que não percebeu o quanto estava sendo cruel. A ideia de que seu casamento era apenas uma formalidade o fez perceber uma verdade amarga. Ele havia se perdido em suas próprias expectativas. As semanas seguintes foram um eco daquele momento. Isabela se fechou em um mundo de solidão, evitando jantares e interações. Sua vida se resumia a tocar piano, expressando em notas o amor e a tristeza que não conseguia verbalizar. Eduardo a observava de longe, sem saber como se aproximar. Ele estava cercado por uma rotina de compromissos, mas em meio a isso, as melancólicas canções que Isabela tocava ecoavam em sua mente, reverberando como um eco de sua própria falta. O que antes parecia ser uma mera obrigação social, começou a parecer uma prisão que ele agora desejava escapar. Em uma dessas noites, escondido atrás da porta, Eduardo a ouviu tocar uma canção que parecia falar diretamente a ele. As notas eram suaves, mas carregadas de dor. Enquanto ela murmurava um desejo profundo, ele sentiu seu coração acelerar. Eu só queria que ele me olhasse como uma mulher, ela disse, e as palavras a cortaram como um vidro. Eduardo percebeu que, em sua indiferença, havia deixado escapar algo precioso. O amor que ele nunca buscou, mas que ela estava disposta a dar. A noite que deveria ser um marco de união se transformou em um divisor de águas, onde a dor de Isabela se tornou um espelho da própria solidão de Eduardo.
Ele se deu conta de que havia se perdido em suas ambições e que o amor verdadeiro não poderia ser encontrado em contratos ou acordos, mas sim em um olhar, em um toque sincero. Essa compreensão tardia, embora dolorosa, era o gatilho que poderia mudar o rumo de suas vidas, mas ele ainda não sabia como fazê-lo. O silêncio entre eles era ensurdecedor e a distância parecia intransponível, como um abismo que crescia a cada dia. A história de Isabela e Eduardo estava apenas começando a se desenrolar, mas a cada lágrima que caía, a certeza de que o amor verdadeiro precisava ser conquistado se tornava mais clara. O que sucederia a partir daquele momento dependia não apenas da vontade de um, mas de ambos, e a jornada que se iniciava prometia desafios e revelações que colocariam à prova não apenas seus sentimentos, mas também as verdadeiras motivações que os uniam. Naquela primeira noite, enquanto ela chorava, Eduardo ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Contagem: 1363 palavras. Verificado. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de tons quentes e avermelhados, enquanto Isabela se perdia em pensamentos no jardim da mansão. A brisa suave balançava as flores em um movimento quase hipnótico, mas nada disso conseguia dissipar a sensação de vazio que a acompanhava. A casa, com sua arquitetura imponente e luxuosa, era o reflexo do mundo em que Eduardo vivia, mas para ela, parecia um labirinto sem saída. Ali, cercada por tantas coisas materiais, sentia-se mais sozinha do que nunca. A entrada triunfante de Eduardo na sala de jantar, sempre acompanhado de uma aura de autoridade e controle, parecia ainda mais pesada naquele dia. Ele era um homem que dominava os ambientes com sua presença, mas em sua casa, onde o amor deveria florescer, o que havia era um silêncio ensurdecedor e uma tensão que pairava no ar. A cada jantar, Isabela se sentava à mesa como uma convidada, e não como a esposa que fora prometida a si mesma. O olhar dele frequentemente vagueava para o celular, em busca de algo mais interessante do que a conversa trivial que ela tentava iniciar. Com o passar dos dias, a rotina se consolidou como uma espécie de prisão. Eduardo, por mais que se esforçasse para manter as aparências, não conseguia esconder seu desdém pelas tentativas de Isabela de se aproximar. As palavras dele, frias e distantes, eram como um gelo em seu coração. Apenas um pouco de educação e já é suficiente, pensava ele, enquanto ela buscava um olhar que nunca vinha. Ela não era mais do que uma adição à sua imagem pública, uma esposa que se encaixava em um molde social, mas que nunca despertava em seu marido qualquer tipo de emoção. Naquela noite de núpcias, a expectativa de Isabela era palpável. O vestido de noiva, ainda fresco em sua memória, representava um novo começo. As esperanças estavam altas. O momento deveria ser especial, mas Eduardo, por sua vez, parecia mais interessado em cumprir um protocolo do que em compartilhar algo genuíno. Ele se movia pela suíte como se estivesse em um escritório, ajustando a gravata, olhando para o relógio, esperando o momento em que poderia se livrar daquela situação. Isabela, nervosa, lembrava-se das promessas feitas por seus pais, da certeza que tinham de que o amor poderia surgir da convivência. No entanto, à medida que a noite avançava, tudo o que restava eram ecos de suas esperanças, se perdendo no silêncio opressivo. Um jantar em família revelou ainda mais a fragilidade de seus laços. A mesa estava adornada com pratos requintados e taças de cristal, mas os sorrisos eram superficiais e as conversas vazias. Eduardo falava mais com os convidados do que com Isabela, que, em um momento de fraqueza, tentou intervir. "O que você acha da nova escola de música na cidade?" perguntou ela, um esforço sincero para criar uma conexão. Ele respondeu com um aceno de cabeça e um interessante, desviando o olhar para uma das paredes decoradas, onde um quadro caro pendia, como se fosse o único objeto digno de sua atenção. Aquela noite, marcada pela indiferença,
Foi um reflexo claro da vida que os dois estavam prestes a viver. Os dias se transformaram em semanas, e Isabela passou a se sentir cada vez mais invisível. A rotina era marcada por jantares solitários, enquanto Eduardo trabalhava até tarde, mergulhado em compromissos que nunca se esgotavam. Sozinha em casa, ela buscava consolo na música, nas notas que saíam do piano, como se cada acorde pudesse ser uma forma de expressar a dor que guardava dentro de si. As melodias tristes que criava eram um diálogo silencioso com a sua própria dor, uma confissão que Eduardo nunca ouviria. Era como se a música fosse a única amiga que a acompanhava em sua solidão. Certa noite, enquanto ensaiava uma nova composição, a melodia flutuou pelo ar, ecoando pela mansão. Isabela se entregou à canção, cada nota se transformando em lágrimas não derramadas. Era um lamento por um amor que não havia nascido, por um companheiro que se tornara um estranho. No fundo, mesmo sem saber, Eduardo a escutava do corredor. Ele estava frustrado por não conseguir entender o que se passava com aquela jovem mulher que ele havia escolhido, mas que parecia cada vez mais distante. A música, embora triste, o tocou de uma forma que ele não esperava. Como se naquele momento, ele estivesse finalmente se dando conta de que havia algo muito mais profundo ali, algo que não podia ser ignorado. A conexão que ele nunca quis estabelecer começou a se formar entre eles, embora sufocada por um mar de indiferença. Eduardo, ao ouvir Isabela tocar, percebeu que não estava lidando apenas com uma esposa submissa. Ela era uma artista, uma mulher de sentimentos intensos e complexos. Ele ficou parado, escondido, ouvindo a letra que ela murmurava. Cada palavra uma cutucada na consciência dele. Eu só queria que ele me olhasse como uma mulher. Aquela frase ecoou em sua mente como um alerta, uma lembrança de que, por trás de toda a sua frieza, havia uma alma que clamava por atenção. A partir daquele dia, algo começou a mudar em Eduardo. Ele não conseguia parar de pensar na música de Isabela, e os momentos que antes passava em reuniões de negócios, agora eram eclipsados pela imagem dela, tocando piano. Ele se lembrava do olhar de desespero que ela tinha quando o viu pela primeira vez, e uma pitada de culpa começou a invadir seu coração. Era como se pela primeira vez ele estivesse percebendo a profundidade da solidão dela, e isso o fazia sentir-se como um criminoso que havia roubado a alegria de alguém. Ele não sabia como se aproximar, como quebrar o gelo que ele mesmo havia criado, mas a realidade de que havia algo a ser resolvido pesava em sua mente. Uma noite, finalmente, ele decidiu que precisava falar com Isabela. Ele a encontrou sentada à mesa do piano, o rosto iluminado apenas pela luz suave da lâmpada ao redor. Com um simples "posso", ela acenou, e ele se sentou ao seu lado. O silêncio entre eles era palpável, carregado de emoções não ditas, mas Eduardo sentiu que precisava tentar. "Você toca muito bem", disse ele, um esforço desajeitado de elogio. Isabela o olhou com um semblante que misturava surpresa e desconfiança. "Obrigada", respondeu ela, quase sussurrando, antes de se voltar novamente para o piano, como se quisesse se esconder atrás das teclas. A conversa que se seguiu foi contida, como se ambos estivessem dançando em um campo minado. Eduardo tentava abrir-se, mas cada palavra parecia uma batalha contra a barreira que ele mesmo construíra. Ele queria saber mais sobre sua música, sobre seus sonhos, mas as palavras lhe escapavam. A conexão que Isabela buscava parecia estar à beira de um colapso, enquanto o que poderia ser um início se tornava um ensaio de algo que ainda estava por se revelar. A tensão no ar era quase tangível, e a cada dia que passava a luta interna de Eduardo se tornava mais difícil de ignorar. Ele não sabia o que fazer, mas a certeza de que algo precisava mudar era inegável. As semanas seguintes foram um ciclo de tentativas e falhas. Isabela passava mais tempo no piano, mergulhando em suas composições, enquanto Eduardo se esforçava para se abrir a ela. Embora houvesse uma tensão crescente, a comunicação ainda era limitada,
Ele tentava fazer perguntas, mas frequentemente se via recuando, incapaz de lidar com a intensidade de suas respostas. Ela mantinha uma postura defensiva, mas em seus olhos brilhava uma esperança tenra. Ambos estavam em um jogo, dançando entre a indiferença e a necessidade. Mas ainda havia uma barreira invisível a separar seus mundos. Enquanto isso, o ambiente ao redor deles parecia suportar o peso de suas emoções, como se a mansão soubesse que estava abrigando duas almas em busca de conexão. O jardim, que antes parecia um refúgio, agora refletia a confusão de Isabela, que se sentia presa em um lugar que deveria ser um lar. A música continuava a ser o elo entre eles, um meio de comunicação silencioso que os aproximava, mesmo na ausência de palavras. Cada melodia tocada por Isabela era uma mensagem não dita e, lentamente, Eduardo começou a entender que a música era mais do que apenas notas. Era um grito em busca de amor e compreensão. A escalada de suas emoções estava apenas começando, e enquanto o sol se punha, a vida na mansão se tornava mais complexa. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, já não havia como voltar atrás. As feridas ainda estavam abertas, mas era ali, naquele espaço carregado de silêncios e notas, que um novo capítulo começaria a se desenhar. O que antes era um casamento arranjado, estava se transformando em algo muito mais profundo. E o amor, aquele que Isabela ainda acreditava ser possível, começava a se insinuar delicadamente entre eles. Contagem: 1486 palavras. Verificado. Isabela sentou-se à beira da cama, os olhos fixos na parede branca da mansão. A atmosfera ao seu redor era carregada de uma opressão silenciosa, um eco de um amor que nunca havia florescido. O som distante do relógio na sala, os ponteiros se movendo impiedosamente, refletia a passagem do tempo que, para ela, parecia estagnar. O dia do casamento, que deveria ser um marco de alegria e celebração, se transformou em uma formalidade estranha e desconfortável. As flores que adornavam a sala estavam lá apenas por obrigação, assim como ela, ali, naquele lugar que era ao mesmo tempo um lar e uma prisão. A ideia de que um amor poderia surgir entre eles parecia cada vez mais distante, como um sonho perdido no horizonte. Eduardo, por sua vez, estava absorto em seus próprios pensamentos. A imagem de Isabela, com seu sorriso tímido e olhar esperançoso, contrastava com a frieza que ele demonstrava. A primeira noite juntos deveria ser um momento de conexão, mas em vez disso, ele a via como um compromisso a ser cumprido. Quando ela se aproximou sentindo a fragilidade da situação, ele não teve a sensibilidade de perceber o quão vulnerável ela estava. Sua mente estava ocupada com os números, as reuniões de negócios e as exigências do mundo corporativo que o cercava. O amor para ele era uma fraqueza que preferia ignorar. A relação que iniciava não era mais do que uma transação social, uma jogada estratégica na partida de xadrez da vida. Quando Isabela fechou os olhos e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, um silêncio pesado pairou no ar. A reação de Eduardo foi automática, um reflexo de anos de distanciamento emocional. Não precisa fingir. Já sei que esse casamento é só aparência. As palavras dele eram como facas, cortando o pouco que restava da esperança dela. Isabela desvia o olhar, mas a dor em seu peito é palpável, um peso que ela não consegue suportar. O choro silencioso ecoa em sua mente, um grito desesperado por atenção, por afeto, por amor. O que ele não percebe era que, naquele momento, não era apenas ela quem estava quebrando. Era também uma parte dele que começava a se questionar. Eduardo, por um instante, ficou paralisado. Ele nunca havia visto Isabela daquela maneira. O choro dela não era só tristeza, mas um reflexo do abandono emocional que permeava a vida deles. Ele sempre acreditou que a vida era feita de escolhas racionais, de negócios e lucros. Mas ali, diante do sofrimento dela, ele se viu confrontado com algo que não poderia ser ignorado. O que ele havia perdido? A resposta não era simples, e a frieza que ele sempre carregou se desfez,
dando lugar a uma inquietação que ele não sabia como lidar. Naquela noite, um novo entendimento começava a se formar dentro dele, mas as barreiras que ele construíra eram altas e difíceis de derrubar. Passaram-se os dias, e a atmosfera na mansão tornou-se ainda mais pesada. Isabela se fechou em um mundo de solidão, e em sua companhia, o piano se tornou seu único amigo. As notas tristes que ela tocava ressoavam nas paredes, preenchendo os vazios que o silêncio deixava. Eduardo, em suas tentativas de ignorá-la, se via cada vez mais atraído pela melodia que reverberava pelo ar. Ele se pegava parado, escutando à distância, cativado pela dor que se transformava em música. Cada acorde a levava a um lugar mais profundo de sua alma, onde a tristeza e a beleza se entrelaçavam, revelando um amor que ele havia desprezado. Numa dessas noites, escondido atrás da porta do estúdio, Eduardo a escutou tocar uma canção que explodia como um grito mudo. Ele quase podia sentir a dor que transbordava de cada nota, e por um momento se deixou levar pela música. As palavras que ela murmurava, como um mantra de desespero, o atingiram com a força de um raio. Eu só queria que ele me olhasse como uma mulher. A frase ecoava em sua mente, e a verdade nua e crua daquelas palavras o atingiu em cheio. Ele havia estado tão cego, tão envolvido em sua própria vida, que não percebera a fragilidade dela. Naquela noite, Eduardo ficou ali, observando-a tocar, e pela primeira vez ele sentiu a dor dela como um reflexo da sua própria solidão. O dia seguinte trouxe consigo uma nova tentativa de Eduardo. Ele queria se aproximar, quebrar a barreira que se formara entre eles. Mas quando encontrou Isabela, sua expressão era de uma frieza que o cortou como uma faca. Não quero o seu arrependimento. Queria o seu amor. E esse você não sabe dar. As palavras dela ressoaram como um eco, e Eduardo sentiu um peso imenso em seu peito. Ele ficou mudo sem saber o que responder. A culpa o consumia, e a imagem de Isabela, tão cheia de dor, atormentava seus pensamentos. Aquele momento se tornou um divisor de águas. Ele percebeu que o que havia perdido não poderia ser reparado com simples palavras ou promessas vazias. O amor não é algo que se dá, mas algo que se constrói, e ele havia deixado de lado a parte mais importante. Enquanto os dias se desenrolavam, a distância entre eles parecia aumentar. Isabela começou a se encontrar mais em sua música do que em qualquer outra coisa. Cada nota que tocava era uma expressão de sua dor, um desabafo que Eduardo não poderia compreender completamente. Ele a observava de longe, sentindo-se cada vez mais impotente. A frieza com que ele a tratou inicialmente tornou-se um peso em sua consciência, e ele lutava contra a realidade de que, por muito tempo, havia ignorado o que realmente importava. Assim, a música que saía do piano se tornava um meio de comunicação entre os dois, uma linguagem que falava de sentimentos que ele não sabia expressar. Em meio a essa turbulência emocional, Eduardo começou a buscar respostas sobre o que realmente significava amar. Ele se viu pensando em Isabela em momentos inesperados, e suas canções agora ocupavam sua mente como um sussurro constante. O que ele havia deixado passar? O que ele poderia fazer para remediar o que havia danificado? As lembranças do primeiro olhar dela, da primeira vez que ouviram suas risadas, tornaram-se imagens que o assombravam. Havia algo de puro nela, uma essência que ele não soube valorizar. Cada dia que passava, Eduardo se sentia mais distante do que desejava, e a frustração crescia, uma chama inextinguível dentro dele. Cada nota que Isabela tocava ecoava em sua alma. Ele percebeu que sua música não era apenas um reflexo de sua dor, mas também uma ponte para um amor que ele havia negligenciado. A melodia que antes soava apenas como um lamento agora lhe parecia uma canção de amor. E à medida que o tempo passava, Eduardo começou a perceber que o verdadeiro desafio não era se aproximar dela, mas reconhecer a profundidade do que havia em seu coração. Ele precisava encontrar uma maneira de romper com o orgulho que o mantinha distante
e se abrir para a vulnerabilidade que o amor exige. A transformação que começou dentro de Eduardo não era imediata, mas cada dia trazia um novo entendimento. Ele começou a se questionar sobre suas próprias escolhas, suas prioridades e como a busca incessante por status e riqueza o afastou do que realmente importa. A paixão e a beleza da vida não estavam nos números e nas transações, mas nas relações humanas. E assim, Isabela, com sua música, se tornava cada vez mais o centro de seus pensamentos. O que ele não entendia era que, enquanto ele lutava contra seus próprios demônios, Isabela já havia começado sua jornada de autodescoberta. O amor que ela esperava havia se transformado em uma busca interior por sua própria verdade. A cada dia que passava, Eduardo se tornava mais consciente do que estava perdendo. Ele começou a se perguntar se ainda havia tempo para reverter a situação. Mas a resposta não seria simples, e ele sabia que precisaria de coragem para enfrentar seus medos e abrir seu coração a Isabela. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o amor mais verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados, mesmo em meio à dor e à solidão. Era hora de Eduardo encarar a verdade e reconhecer que, enquanto ele se afastara, o amor de Isabela sempre foi sincero e puro, mesmo diante de sua indiferença. A música continuava a ressoar pelo ar, um convite à transformação, e Eduardo já não podia ignorar que havia uma beleza inegável em cada lágrima que Isabela deixara cair. A noite ainda era jovem, e com ela, as possibilidades de um novo recomeço. Contagem. 1441 palavras, verificado. Naquela manhã, a luz filtrava-se pelas frestas das cortinas, fazendo desenhos de sombras no chão da sala. A mansão, com suas paredes brancas e móveis elegantes, parecia um labirinto de solidão. Isabela sentia como se o silêncio a envolvesse em um abraço sufocante. O piano, o único amigo que a acompanhava, a chamava com suas teclas polidas, esperando que ela transformasse sua dor em música. Enquanto tocava, notas melancólicas ecoavam pelo ambiente, contando histórias que ninguém mais conhecia. Cada acorde era uma súplica, um pedido de atenção que nunca chegava. O som triste da melodia preenchia o espaço, mas Eduardo, ocupado com seus compromissos, não conseguia perceber. O que antes era apenas ignorância, agora se tornava uma ferida aberta. Durante as semanas seguintes, Isabela se isolou em seu mundo, onde a música era a única linguagem que entendia. O piano era seu refúgio, onde ela podia expressar o que sentia sem medo de ser julgada ou ignorada. As canções que compunha nas tardes silenciosas da mansão eram como uma litania, um clamor por um amor que parecia cada vez mais distante. Ela se sentava ali, perdida em pensamentos, enquanto Eduardo passava pela sala, alheio à sua presença, como se ela fosse apenas um móvel. A frustração e a tristeza se acumulavam em seu coração, e a esperança começava a se dissipar como a fumaça de um cigarro. Porém, mesmo diante da dor, Isabela ainda acreditava que algo poderia mudar. Numa daquelas noites, enquanto o céu se tingia de um azul profundo, Eduardo decidiu por impulso ficar em casa ao invés de ir a um evento social. O convite que ele recebera estava a seu lado, mas algo no som do piano o deteve. Ele não costumava ouvir a música que Isabela tocava, mas naquela noite, a melodia era impossível de ignorar. Curioso, aproximou-se da porta e escutou. As notas tristes e suaves se entrelaçavam, formando uma canção que parecia falar diretamente a ele. As palavras murmuradas por Isabela ecoaram em sua mente. Eu só queria que ele me olhasse como uma mulher. Neste momento, Eduardo sentiu um frio na espinha. Era como se a música tivesse arrancado um véu de sua consciência, revelando a dor e a solidão que ela escondia. Ele não sabia que estava perdendo um amor verdadeiro, e a revelação do que havia ignorado até então o deixou paralisado. De repente, uma onda de culpa o invadiu. Ele se lembrava da primeira vez que a viu com seus olhos brilhantes e sorriso encantador, e do quanto se sentira atraído por ela. Mas o tempo e suas próprias inseguranças o levaram a ver Isabela apenas como um acessório.
uma adição ao seu status social. Agora, ouvindo-a tocar, percebia que ela era muito mais do que isso. Havia um universo inteiro dentro dela, um coração pulsante que ansiava por ser amado. Ao mesmo tempo, sentiu-se impotente, incapaz de desfazer o que já estava feito. A noite se arrastava, e a música continuava a tocar, um lamento que preenchia o vazio entre eles. Ele não conseguia mais ignorar a dor que havia causado. O clima na mansão havia mudado, e Isabela, sentindo que algo se alterara na dinâmica, começou a notar pequenos gestos. Eduardo, em algumas ocasiões, a observava mais atentamente, como se estivesse tentando decifrar um enigma que lhe escapava. Ela não sabia se poderia confiar nessa mudança. O medo de se machucar novamente era maior do que a esperança que ainda carregava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que desejava que ele se aproximasse, que finalmente enxergasse a mulher que existia além da aparência. A tensão entre eles era palpável, e o silêncio que antes parecia um fardo, agora carregava uma expectativa estranha, como se ambos estivessem à beira de um precipício, prontos para dar um passo em direção ao desconhecido. Num dia especialmente ensolarado, Eduardo resolveu se aproximar. Ele queria entender a fonte da música que ressoava em sua casa e, acima de tudo, o que havia acontecido com sua esposa. Encontrou Isabela sentada ao piano, envolta em uma aura de melancolia. Ele hesitou por um momento, mas as palavras finalmente escaparam de seus lábios. "Posso sentar-me ao seu lado?" O pedido trouxe um misto de surpresa e desconfiança ao rosto dela, mas por fim, ela concordou. Sentou-se ao seu lado e o espaço entre eles parecia carregado de eletricidade. Eduardo estava nervoso, e ela pôde perceber isso. Ele nunca havia falado com ela de forma tão direta, e a sinceridade nas palavras era um sinal de que talvez algo estivesse mudando. Isabela encarou-o, buscando no fundo de seus olhos uma resposta para seus sentimentos. "Por que você nunca se importa em perguntar como eu estou?" Sua voz estava firme, mas havia um tremor que denunciava a vulnerabilidade. Eduardo, em sua natureza sempre controlada, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia como responder. A frieza que sempre teve era uma armadura que agora parecia lhe aprisionar. Ele começou, mas as palavras falharam. O silêncio se instalou novamente entre eles, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Isabela, sentindo a angústia dele, decidiu não esperar mais. "Eu só queria que você me visse, não apenas como uma esposa, mas como uma mulher que sente e sonha." A intensidade de suas palavras atingiu Eduardo como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele percebeu o quão longe estava de compreender a essência dela. Ela não era apenas o ornamento em sua vida, mas uma criatura complexa, cheia de sonhos e anseios. O peso da culpa começou a se instalar em seu peito, e a dor da consciência crescia a cada batida do coração. "Isabela, eu... sinto muito", ele finalmente disse, a honestidade em sua voz fazendo com que ela o encarasse com um misto de esperança e incredulidade. "Eu não percebi o quanto você estava sofrendo. Parece que a vida me tornou cego para tudo isso." Havia uma fragilidade em seu tom, como se as barreiras que ele erguera ao longo dos anos estivessem desmoronando diante dela. A jovem professora de música teve um lampejo de coragem. "Não quero que você sinta pena de mim. Eu quero que você me ame, Eduardo. E isso é algo que você deve descobrir dentro de si mesmo." As palavras dela o atingiram com a força de um furacão, e Eduardo percebeu que, possuindo todo o dinheiro do mundo, havia se tornado escravo de sua própria armadura emocional. O amor não era algo que se comprava, mas algo que se cultivava. E naquele momento, ele compreendeu que estava diante de uma oportunidade única de mudar seu destino. O dia terminou com um novo amanhecer. A música que antes era um lamento agora se transformava em um hino de esperança. Isabela e Eduardo estavam lentamente começando a se encontrar, e embora o caminho à frente ainda fosse incerto, a primeira virada havia acontecido.
A semente do amor estava sendo plantada em solo árido, e os dois, agora mais conscientes de suas emoções, preparavam-se para enfrentar os desafios que viriam. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam dispostos a se esforçar. O desejo de se entender e se amar superava as inseguranças e as feridas do passado. Isabela, ao tocar o piano, começou a compor uma nova melodia, uma que refletia não mais a solidão, mas a esperança de um futuro compartilhado. Eduardo, por sua vez, sentia em seu peito uma chama se acender, um impulso para ser não apenas um marido, mas um verdadeiro parceiro. A música agora se tornava o elo que os uniria, e ambos sabiam que juntos poderiam transformar suas vidas e reescrever a história que até então estava marcada pela indiferença. Contagem: 1.289 palavras, verificado. A chuva caía intensa naquela tarde, como se o céu também quisesse chorar. Eduardo, sentado em seu escritório, observava a água escorrendo pelas janelas embaçadas, completamente alheio ao mundo que o cercava. A luz fraca do dia mal conseguia penetrar a escuridão daquele ambiente, onde seus pensamentos se tornavam cada vez mais pesados. Desde a noite fatídica em que Isabela chorou em silêncio, ele se sentia como um náufrago à deriva, incapaz de encontrar um caminho de volta à superfície. As notas tristes que ela tocava no piano ecoavam em sua mente, e uma sensação de impotência começava a se instalar em seu coração. Naquela manhã, ao acordar, Eduardo havia decidido que precisava se aproximar de Isabela. Ele estava determinado a quebrar o gelo que pairava entre eles e, quem sabe, reacender uma faísca de amor que sempre acreditou que poderia florescer. Ao entrar no salão, ele a encontrou sentada em frente ao piano. A melodia suave que emanava de suas mãos era um reflexo direto de sua alma ferida. Contudo, quando ela levantou os olhos e o encarou, a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e desprezo. Eduardo hesitou, sua coragem evaporando diante da frieza que emanava dela. Não quero o seu arrependimento, queria o seu amor, e esse você não sabe dar. As palavras dela cortaram como uma faca, e ele se sentiu como se estivesse prestes a desmoronar. Ele queria protestar, explicar que não era por falta de vontade, mas ao invés disso, ficou em silêncio. O peso daquela afirmação o sufocava, e a realidade do que havia perdido começou a se cristalizar em sua mente. Não era apenas um casamento sem amor que ele tinha, mas uma vida com uma mulher que, se ele tivesse feito a escolha certa, poderia ter sido seu tudo. Enquanto Isabela se afastava, ele percebeu que as paredes da mansão, antes tão imponentes, agora pareciam pequenas e sufocantes, como se estivessem se fechando ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Isabela se isolou ainda mais em sua própria dor. Os jantares, que antes eram uma formalidade, agora se tornaram um campo de batalha silencioso. Eduardo tentava puxar conversa, mas a cada palavra que falava, ela respondia com uma frieza que o deixava paralisado. Ele se sentia como um artista em frente a uma tela em branco, sem saber qual cor usar para expressar a dor que sentia. O piano tornou-se o refúgio dela, e as canções que tocava cada vez mais refletiam sua tristeza. Eduardo, ao escutar aquelas melodias, notava que elas falavam mais do que suas palavras jamais poderiam. Certa noite, escondido atrás da porta do escritório, ele a escutou tocar uma canção com um toque tão melancólico que seu coração quase parou. Eu só queria que ele me olhasse como uma mulher. As palavras murmuradas por Isabela atingiram Eduardo como uma flecha, penetrando sua armadura de indiferença. A dor nos olhos dela se tornou o espelho de sua própria culpa, e a realidade de que ele não havia visto o que realmente importava até agora começou a ganhar forma. Ele estava tão focado em manter as aparências, em não se deixar levar por sentimentos que considerava fracos, que não percebeu que estava destruindo não apenas a vida dela, mas a dele também. O dia seguinte trouxe a inevitável necessidade de encarar a verdade. Ele sentia a urgência de se redimir, mas não sabia como.
Quando se viram novamente no jantar, a atmosfera era pesada e tensa. Não quero o seu arrependimento. A declaração dela ainda ecoava em sua mente, e a certeza de que ele havia perdido algo precioso o consumia. Ele a observava, a maneira como seus olhos pareciam vagar por ela mesma, como se estivesse presa em uma prisão invisível, e isso o corroía por dentro. Eduardo sabia que precisava quebrar o ciclo de dor, mas o que poderia fazer? Ele queria se desculpar, queria pedir que a deixasse entrar em sua vida, mas tudo o que a vida lhe ensinara até então o mantinha preso em suas próprias crenças. A imagem de Isabela se afastando dele como se estivesse sempre um passo atrás, se transformou em um pesadelo que ele não conseguia escapar. O silêncio entre eles se tornou palpável, uma barreira que ele não conseguia transpor. Com o passar dos dias, a tristeza se transformou em um fundo do poço, e Eduardo se viu preso em um ciclo de arrependimento e angústia. Ele começou a se questionar se era tão incapaz de mudar quanto acreditava. A ideia de que o amor, aquele que sempre pensou que poderia ser apenas uma formalidade, era algo muito mais profundo e precioso. Ele se lembrou das conversas que tiveram, do brilho nos olhos dela quando falavam sobre música, e como ele nunca valorizou aquele momento. Agora, tudo o que restava eram ecos de um amor que poderia ter sido. Foi em uma manhã chuvosa, como a daquela tarde fatídica, que Eduardo decidiu que precisava agir. A ideia de que poderia perder Isabela para sempre o consumia, e a necessidade de lutar por ela tornou-se a única saída. Ele a encontrou no piano novamente, perdida em suas notas, e se aproximou com um coração pesado. Isabela, começou ele, mas foi interrompido pela expressão dela. Havia uma determinação em seu olhar que o paralisou. Você não precisa fazer isso, Eduardo. Não me procure por arrependimento. Você nunca soube o que queria. Aquelas palavras o atingiram com a força de um furacão. Ele sentiu que estava afundando ainda mais no fundo do poço. A dor daquela verdade era insuportável. Por favor, eu só quero entender, implorou ele. E ali, naquele momento, a barreira que parecia intransponível entre eles começou a se desvanecer. Isabela olhou para ele com uma mistura de tristeza e esperança, e por um breve instante, a luz da conexão que um dia tiveram piscou como uma chama prestes a se apagar. Eu não sou uma mulher que você pode ter ao seu bel prazer, Eduardo. Eu sou alguém que precisa ser amada de verdade. Ao ouvir isso, ele percebeu que seu coração estava finalmente se abrindo para a verdade que ele havia ignorado por tanto tempo. A solidão que ele sentia não era nada comparada ao vazio que ele mesmo criara. O que ele realmente queria? Ser amado ou simplesmente ter o controle? Agora, encarando a dor que ele causou, Eduardo compreendeu que o amor exige vulnerabilidade. E aquela vulnerabilidade era o que sempre teve mais medo de mostrar. Enquanto os dias passavam, Eduardo se viu em um ciclo de reflexão e arrependimento. Ele começou a notar que o amor não era uma questão de controle, mas de entrega. A música que Isabela tocava se tornou o hino de sua transformação. Ele queria ouvir cada nota como um lembrete do que havia perdido. A solidão se tornava insuportável, e ele decidiu que não poderia continuar apenas observando a vida passar. Eduardo tinha que encontrar uma maneira de reconquistar Isabela, mesmo que isso significasse se despir de todas as suas armaduras. O fundo do poço o ensinou sobre a fragilidade do amor, mas também sobre a força que vinha da vulnerabilidade. Ele queria, acima de tudo, que ela o visse como um homem disposto a lutar. E assim, em meio à chuva que continuava caindo, ele fez um voto silencioso de que não desistiria dela. O amor não poderia ser comprado, mas poderia ser conquistado com gestos sinceros. E ao invés de se afundar em sua dor, Eduardo escolheu a luta. Afinal, o que é o amor senão a coragem de se permitir ser verdadeiramente visto? Contagem: 1270 palavras, verificado. A cidade pulsava ao entardecer, e as luzes começavam a se acender uma a uma, como estrelas que brotavam do chão. Isabela, sentada ao piano,
Deixava suas mãos dançarem sobre as teclas, enquanto cada nota ecoava a dor e a solidão que sentia. As músicas tristes que tocava eram um reflexo do que se passava em seu coração. Um grito silencioso que, embora não pudesse ser ouvido, reverberava no ambiente vazio ao seu redor. Eduardo, que costumava se isolar em seu escritório após o jantar, nunca percebendo o que sua esposa estava sentindo, agora se via em um dilema. Ele tinha se tornado um espectador à margem de uma vida que parecia escapar de suas mãos. A melodia que Isabela criava se tornara um espelho, refletindo a dor e a beleza de um amor que ele não soubera cultivar. Enquanto os acordes se entrelaçavam, uma ideia começou a germinar na mente de Isabela. O convite que recebera para lecionar em Paris não era apenas uma oportunidade profissional. Era uma chance de recomeçar, de deixar para trás uma vida marcada pela indiferença e pela frieza. Ela havia hesitado a princípio, pensando em suas obrigações e em como Eduardo reagiria à sua decisão. Mas quanto mais tocava, mais se convencia de que ficar significava continuar a viver em um relacionamento que não lhe trazia felicidade. Naquele instante, as notas que se misturavam à noite pareciam sussurrar: "É hora de partir." Ao mesmo tempo, Eduardo estava em conflito. Ele nunca pensara em sua vida sem Isabela, mas a realidade da distância se tornava cada vez mais palpável ao ouvir sua música. Ele se lembrou de como, no início, até achara a ideia de um casamento arranjado interessante. Mas agora, a mulher diante dele, tão cheia de sonhos, estava se afastando. A frieza de seu coração, que sempre fora seu escudo, começava a derreter com a descoberta de que as emoções eram mais complexas do que ele imaginara. Naquela noite, ele decidiu que iria se abrir, que falaria a Isabela sobre suas inseguranças, sobre como se sentia perdido sem ela. Mas a ideia de ter que admitir que poderia ter cometido um erro o paralisava, como se as palavras ficassem entaladas em sua garganta. A madrugada avançava, e ao tocar a última nota, Isabela sentiu uma mistura de tristeza e libertação. Levantou-se do piano e, com um lápis e um pedaço de papel, começou a escrever uma carta para Eduardo. As palavras vinham com facilidade, como se a própria dor tivesse desenhado cada linha. "Você me ensinou o que é estar com alguém e se sentir sozinha", escreveu, sem se dar conta do impacto que aquelas frases teriam sobre ele. Ouvindo o som de passos se aproximando da porta, Isabela interrompeu seu fluxo de pensamento. Era Eduardo. Ele hesitou ao ver a expressão em seu rosto, mas não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto ela terminava a carta, ele se aproximou lentamente, como um homem que se aproxima de um desconhecido. "Isabela", ele começou, a voz tremendo de uma emoção que ele ainda tentava entender. "Precisamos conversar." Mas ao ver o olhar dela, tão distante e triste, uma onda de desespero o atingiu. Ele queria entender por que tudo estava tão complicado entre eles, mas as palavras não saíam. A jovem levantou a cabeça e, em um impulso, decidiu que não podia mais adiar o que precisava ser dito. "Eu vou para Paris", declarou, observando a expressão de surpresa em seu rosto. "Recebi um convite para lecionar música lá e vou aceitar." Aquelas palavras caíram sobre Eduardo como um balde de água fria. A realidade do que estava prestes a acontecer o atingiu com força, e pela primeira vez, ele sentiu o peso do que estava prestes a perder. "Isabela, você não pode... Nós podemos resolver isso. Eu posso mudar", implorou, sua voz falhando enquanto tentava segurar a mão dela. Mas ela se afastou, protegendo seu coração. "Eu não quero uma mudança que dure apenas um momento. Quero um amor que seja constante, e eu não posso esperar por algo que talvez nunca venha a acontecer." Naquele instante, as palavras de Isabela ressoaram como um eco profundo na mente de Eduardo. Ele se deu conta de que sua vida sempre fora cercada por coisas materiais, por contratos e negócios. Mas aquele amor verdadeiro, que ele havia desprezado por tanto tempo,
agora se desvanecia entre seus dedos. Ele nunca soubera o quanto ela desejava ser vista, desejava ser amada. Enquanto Isabela se afastava para pegar sua mala, Eduardo se viu em um estado de desespero que nunca imaginara sentir. Ele queria correr atrás dela, mas ao mesmo tempo, tinha medo de que suas súplicas não fossem suficientes para convencê-la. Isabela fez sua mala rapidamente, os pensamentos se aglomerando em sua mente. Ela sabia que a decisão de ir embora era a correta, ainda que dolorosa. Enquanto colocava suas roupas dentro da mala, cada peça parecia carregar um fragmento da vida que deixaria para trás. O piano, as músicas e até mesmo a frieza de Eduardo. Todas essas memórias formavam um mosaico de experiências que agora se tornavam parte de seu passado. O lamento que acompanhava sua partida era um som distante, mas o desejo de liberdade falava mais alto. Ela olhou uma última vez para o piano e, em seus pensamentos, fez uma promessa a si mesma. Não permitiria que seu coração ficasse preso em um lugar que não lhe trazia amor. Quando Isabela terminou de arrumar tudo, pegou a carta e, com um aperto no peito, a deixou sobre o piano. Um último gesto de comunicação, uma despedida que falava mais do que 1000 palavras. Com um último olhar para a mansão que um dia esperou ser seu lar, ela saiu pela porta, levando consigo a esperança de uma nova vida. Eduardo, por outro lado, ficou paralisado, incapaz de se mover, enquanto a realidade do que estava perdendo se estabelecia em sua mente. Ele nunca soubera o quão precioso era o amor dela até vê-la partir. Quando chegou ao aeroporto, Isabela sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. O futuro estava diante dela, oferecendo novas possibilidades, novas notas para serem tocadas. Mas enquanto o avião se preparava para decolar, algo a fazia olhar pela janela, como se esperasse que Eduardo a alcançasse. E do outro lado da cidade, ele corria em direção ao aeroporto, seu coração acelerado pela urgência da situação. A imagem de Isabela se afastando se tornava mais clara em sua mente, e ao perceber que estava prestes a perdê-la para sempre, ele implorou ao universo por mais tempo, por mais uma chance. No entanto, o destino já havia decidido o que era melhor para ambos. O avião decolou, e enquanto Isabela olhava para a cidade que deixava para trás, lágrimas escorriam por seu rosto. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de esperança. Enquanto o avião se afastava, Eduardo chegou ao aeroporto, ofegante e desorientado. Viu a aeronave levantando voo e, pela primeira vez, sentiu que o verdadeiro peso do arrependimento o esmagava. Ele não chegara a tempo. A oportunidade de amar e ser amado tinha escapado por entre seus dedos. Após o avião ter decolado, Isabela olhou pela janela e observou as luzes da cidade se tornando cada vez menores. Uma parte dela ainda queria acreditar que Eduardo a seguiria, que ele entenderia a gravidade da situação. Porém, à medida que a distância aumentava, a certeza de que seu caminho agora era solitário se tornava mais palpável. O coração dela pulsava com um misto de alívio e tristeza, uma dança de emoções que a acompanharia durante a viagem. Ao imaginar as ruas de Paris, os cafés, as aulas de música, sentia-se como uma nova mulher, pronta para abraçar um futuro que sempre sonhara. O cheiro do novo e do desconhecido a envolvia, e isso a fazia sentir-se viva. Enquanto isso, Eduardo permanecia parado no saguão do aeroporto, observando a decolagem do avião que levava Isabela. Seu corpo estava em uma frenética batalha entre a vontade de correr e a paralisia causada pelo medo do que poderia dizer. Ele nunca havia se sentido tão impotente. Lembrou-se de cada momento que deixara passar, cada palavra não dita, cada carinho não dado. A frieza que tanto o protegira agora se transformara em uma prisão de solidão. Ele não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de recuperar o que havia perdido. A ideia de viver sem Isabela tornava-se insuportável, e uma nova determinação começou a tomar forma dentro dele. Ele não poderia deixar que a história deles acabasse assim. Enquanto ele se afastava do aeroporto, sua mente fervilhava com planos, perguntas
E uma única certeza: precisava falar com ela. Precisava mostrar que estava disposto a mudar, a se redimir. O amor que havia negligenciado agora clamava por contagem. 1468 palavras. Verificado. A luz do sol filtrava-se através das janelas do auditório, criando um ambiente onde a esperança e a melancolia se entrelaçavam. Eduardo Vasconcelos estava ali, em meio a um mar de rostos, mas sua mente estava longe. Ele assistia à cerimônia de inauguração da fundação musical que levava o nome de Isabela, sua esposa, a mulher que ele havia subestimado e cuja partida havia deixado um vazio imenso em sua vida. Aquele projeto não era apenas uma homenagem à sua memória, mas um reflexo da dor que ele sentia por não ter compreendido a profundidade do amor que ela lhe oferecera. Em cada acorde da música que ecoava pelo auditório, ele sentia a presença dela, como se ela estivesse ali, observando-o e, de alguma forma, perdoando-o. As cadeiras estavam quase todas ocupadas por pessoas que reconheciam a importância de Isabela na comunidade. Professoras, alunos, amigos e até desconhecidos que se emocionavam ao ouvir falar da professora de música que havia deixado uma marca indelével na vida de muitos. Eduardo sentiu a pressão em seu peito aumentar. A canção que estava prestes a ser apresentada era uma de suas composições. Uma melodia que Isabela tocara apenas para ele. Aquele momento íntimo que agora se tornava público. Ele fechou os olhos e se deixou levar pela música, lembrando-se da jovem que, em sua simplicidade, havia lhe ensinado a verdadeira essência do amor. A jovem que encontrou coragem de tocar no palco começou com notas suaves, uma introdução que evocava lembranças de dias ensolarados, em que Isabela sorria enquanto ensinava. Cada nota era como uma sutil carícia, lembrando a Eduardo das longas conversas que tinham, das risadas compartilhadas e dos silêncios carregados de significado. Mas logo a melodia tomou um rumo mais melancólico, e a sala entoou um lamento silencioso. Era como se a música estivesse refletindo a dor que ambos haviam vivenciado, uma dor que ele não soubera reconhecer enquanto era tempo. Quando a canção chegou ao clímax, um sentimento avassalador tomou conta de Eduardo. Ele começou a perceber que a música não era apenas uma expressão de tristeza, mas uma celebração da vida de Isabela e do amor que ele havia deixado escapar. A jovem no palco, com os olhos fechados e o coração exposto, estava fazendo mais do que tocar notas. Ela estava contando a história de um amor que, embora não tenha sido vivido plenamente, deixou um legado indelével. Ele podia ver a imagem de Isabela dançando em sua mente, seus olhos brilhando com a paixão pela música e pela vida. Aquela era a essência dela, e o peso da culpa começou a se transformar em gratidão. Eduardo mordeu o lábio, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Ele pensou em como a vida pode ser cruel e em como ele havia demorado tanto para perceber a beleza que estava diante dele. A mulher que ele havia tratado como um mero status social, um adorno em sua vida de sucesso e riqueza, havia sido uma fonte inesgotável de amor e compreensão. Ele se lembrou da sua primeira noite de casados, do olhar de Isabela, cheio de esperança e desejo por algo mais, algo que ele nunca foi capaz de dar. Agora, em seu coração, ele carregava a certeza de que o amor não é apenas um sentimento, mas um ato de entrega e vulnerabilidade, algo que ele nunca soube valorizar. Ao final da apresentação, a jovem pianista levantou-se e o auditório explodiu em aplausos. Eduardo permaneceu em pé, seu coração batendo forte, e sentiu a necessidade de falar. Ele não poderia deixar aquele momento passar sem expressar o que sentia. Caminhou até o púlpito, o olhar fixo na plateia. Hoje, celebramos a vida de Isabela, começou ele, a voz embargada. Mas também celebramos a música, a arte e o amor. Ao longo dos meses em que estive com ela, eu fui um tolo. Não soube vê-la como realmente era. Uma mulher extraordinária, cheia de sonhos e esperanças. Ele sentiu a emoção tomar conta de seu discurso
e algumas pessoas na plateia já enxugavam lágrimas. Eu a via apenas como uma obrigação, uma conveniência, quando na verdade ela foi o meu tudo. O que eu mais desejava era que ela estivesse aqui hoje. A música que ouvimos é uma pequena parte do que ela era e do que ainda é em nossos corações. Isabela me ensinou que o amor não pode ser medido em bens materiais ou em status social. O amor verdadeiro é aquele que nos faz sentir vivos, que nos faz querer ser melhores a cada dia. Ele respirou fundo, a sala em silêncio, absorvendo suas palavras. E é por isso que esta fundação existirá, para honrar o que ela significou para mim e para tantos outros, para que suas notas e sua paixão pela música nunca sejam esquecidas. Os aplausos ressoaram com mais força após suas palavras. Eduardo sentiu uma onda de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ele estava ali, mas Isabela não estava. Ele havia perdido a chance de amá-la enquanto podia. O peso da culpa em seu coração, embora ainda presente, se misturava com a luz da esperança que ele agora sentia. Ele sabia que a fundação musical poderia ser um passo para curar sua alma. Um espaço onde jovens talentos poderiam florescer, assim como Isabela havia florescido em sua vida. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Eduardo se afastou para um canto, buscando um momento de solitude para processar tudo o que sentira. A música ainda ecoava em sua mente, e ele fechou os olhos, visualizando a jovem que lhe havia ensinado tanto. De repente, a porta se abriu e a pianista da apresentação se aproximou dele, um sorriso terno nos lábios. "Você falou com o coração", disse ela, e Eduardo sentiu que aquelas palavras eram um alívio em meio à sua dor. "Isabela tocou muitas vidas, e você fez dela uma luz nesta cerimônia." Ele assentiu agradecido. "Eu só espero que eu possa fazer justiça ao que ela era. Às vezes é preciso perder para entender o que realmente importa." Ela sorriu novamente, como se compreendesse o peso de suas palavras e a profundidade de seu arrependimento. Eduardo decidiu que não deixaria o legado de Isabela se dissipar. Ele tinha uma nova missão agora, um propósito renovado que não só o honraria, mas também a faria viver através da música e do amor que ele finalmente conseguira entender. No caminho de volta para casa, enquanto o sol se punha no horizonte, Eduardo olhou para a cidade e respirou fundo. Ele estava determinado a buscar sua própria redenção, a se conectar com aqueles que amava e, principalmente, a nunca mais deixar o amor passar desapercebido. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que o verdadeiro valor do amor se revela no silêncio dos gestos sinceros, na entrega sem reservas e na capacidade de se vulnerabilizar diante do outro. Ao encarar a imensidão de seus erros, ele também viu uma nova chance, não de recuperar o que havia perdido, mas de construir algo novo, algo que Isabela teria amado. Agora, a música que ecoava em sua vida não se tratava apenas de notas, mas de uma sinfonia de sentimentos, uma ode à mulher que ele amou e que, de alguma forma, ainda habitava seu coração. Ele sabia que, enquanto vivesse, Isabela sempre seria sua eterna melodia. Com essa certeza, Eduardo começou a esboçar planos para a fundação. Ele imaginava aulas de música para crianças carentes, recitais que reunissem talentos locais e até mesmo um festival anual em homenagem a Isabela. Cada ideia que surgia em sua mente era como uma nota que se juntava a uma partitura, formando uma obra-prima que ele queria compartilhar com o mundo. A ideia de proporcionar aos jovens a oportunidade de se expressar através da música era algo que o enchia de alegria. Ele sonhava com o dia em que uma sala cheia de crianças, com os olhos brilhando de expectativa, ouviria as histórias de Isabela e se inspiraria a seguir seus próprios caminhos musicais. Eduardo sabia que essa era a forma mais pura de honrar a memória dela, um legado que transcenderia sua própria dor e solidão. Enquanto caminhava pela cidade, os rostos das pessoas passavam por ele como uma dança. Ele se lembrou de cada sorriso, cada olhar carinhoso que Isabela tinha compartilhado com aqueles que a rodeavam. A música estava em toda parte, nas conversas animadas, nas risadas
e até mesmo nas lágrimas que algumas pessoas derramavam ao lembrar-se dela. Era uma força poderosa, capaz de unir os corações e transformar a dor em algo belo. E assim, decidido a fazer a diferença, Eduardo começou a trabalhar na fundação, consultando amigos e colegas que conheciam Isabela. Ele queria que cada aspecto do projeto refletisse a essência dela, a paixão que ela tinha pela música e pela vida. O burburinho da cidade parecia ecoar sua determinação, e ele sentia que, de alguma forma, Isabela estava ao seu lado. Gui,